capítulo 25. Você que está sem a Bíblia, acompanha junto aí com o seu vizinho. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. É fácil de achar. Está na Bíblia. E a Bíblia está na tua mão. É fácil, não é? Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o esposo e saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aquele aos que o vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido, compraram, e chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Solta aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós tivemos aqui na quarta-feira, e o culto na quarta-feira foi uma bênção, né? Aleluia. O povo está olhando para a friagem, mas eu vou sair daqui para casa, demoro mais ou menos 1 hora de viagem para me chegar em casa. Vou ver muita gente que vai vazar à noite na friagem, servir a Satanás. Por quê? As pessoas que não vêm é porque não têm o Espírito de Deus. As pessoas que passam a noite toda na friagem, como eu já passei, é porque a gente tem um monte de espírito maligno sobre a nossa vida que vai nos incentivar a destruir a nossa própria vida na bagunça, na bebida. O dia que você diz: eu não vou sair de casa, ele usa um adébito para te convidar, para te chamar. E você diz: não, não vou porque eu estou sem dinheiro, estou duro, eu pago, eu banco tudo. E aquela pessoa, ela acaba indo, se prejudicando a sua saúde, gastando o seu dinheiro. Certa vez eu estava fazendo um trabalho, ajudando um presbítero, e eu subi numa escada que ele me deu, e de repente tinha um prego que eu não vi na escada, o prego entrou dentro do meu joelho. E o sobrinho dele me socorreu, me levou para me tomar uma injeção. Ele me levou, me trouxe desviado das casas do Senhor.
E eu falei para ele: rapaz, volta para os caminhos do Senhor, volta para Jesus. E ele: não, estou tentando, mas não consigo. Um belo dia, passados uns 2 meses, ele estava em casa com a sua família. Dificilmente ele ficava em casa, mas nesse dia ele estava em casa. E nesse dia, um conhecido dele foi chamar ele 2 horas da manhã para sair. Ele disse: eu não vou, é muito tarde, eu estou sem dinheiro. Bora, rapaz, eu vou pagar. Todas é comigo, eu estou com dinheiro. Um postinho. E acabou levando o rapaz. E chegou lá, eles começaram a beber. Houve uma confusão, uma briga. Parece que ele conseguiu bater num camarada lá. E o cara falou: fica aí que daqui a pouco eu vou voltar. Ele não acreditou que o cara ia voltar, não. E ele voltou, o outro camarada voltou e tirou a vida dele. O rapaz estava dentro de casa dormindo com a família. Por quê? As pessoas, elas são incentivadas pelos espíritos do engano. Paulo vai dizer que em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele vai dizer que o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns se apostataram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. O adversário da nossa alma, ele é especialista para nos enganar. E o trabalho dele é me enganar e te enganar. E muitos estão se deixando levar pelo espírito do engano. Qual é o espírito do engano? As pessoas, elas limitam o poder de Deus. Não, eu acho que Deus é assim, né? Eu busco a Deus do meu jeitinho, eu adoro a Deus do jeito que está, eu vou buscar quando der. Deus é assim, Deus não é como esses irmãos falam aí não, que Deus é fogo, mas Deus, ele é amor. As pessoas pensam que Deus é do jeito que elas pensam que é, mas nós só temos uma linha de raciocínio. Quando Jesus, ele diz em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a palavra, a letra O está em maiúsculo. Ele está dizendo, eu sou o caminho, que significa o quê? Que não há outro caminho, ele é o único caminho. Então a nossa regra de fé, o nosso modelo de vida é Cristo. Não é o que o pastor fulano de tal, se ele falar o que está nas escrituras sagradas, que está pautada, essa é o modelo de nós que nós temos que viver na terra. Por isso que quando Paulo, ele pregava em Atos capítulo 19, vai dizer que os crentes de Bereia, quando Paulo ele pregava a palavra, o povo chegava em casa e ia examinar na Bíblia para ver se realmente o que ele estava pregando estava aqui na Bíblia. Ser crente não é do jeito que você pensa, é do jeito que a Bíblia diz. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer através da sua palavra. Aleluia! Porque ele mesmo disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E sabe o que acontece? Preste atenção, o ser humano, ele acredita mais na mentira do que na verdade. Por quê? Porque a mentira te agrada, a mentira tampa o teu erro, a mentira vai te bajular, a mentira vai te encher o seu ego, vai passar a mão na tua cabeça, mas a verdade, ela vai descobrir o pecado que está no teu coração.
A verdade, ela vai revelar a sua vida, a qual você vive na face da terra. Os escritores aos Hebreus, o capítulo de número 4, verso 12, vai dizer que a palavra, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Está apta para discernir os pensamentos e as intenções no coração. Ela entra onde ninguém entra. Ela revela o que ninguém revela. Ela fala aquilo que ninguém fala. Ela traz aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. João, quando pregava, dizia: arrependei-vos, que eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem um que é mais poderoso que eu, que vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Aí quando João está pregando, aparece o rei Herodes. Ele olha para ele: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão Filipe. Ele tremeu na base, porque a palavra revelou o pecado. O que separa você e eu de Deus é o pecado, é a vida de pecaminosidade. Isso faz divisão entre eu e Deus, entre você e Deus. Mas quando você entra pelo caminho da palavra, pelo caminho da santidade, pelo caminho da obediência, pelas escrituras que te ensinam, porque nós estamos vivendo um tempo que agora tem um monte de crente que fala assim: não, esse aqui é o meu pastor da internet, eu gosto desse aqui, eu me identifiquei com esse aqui, agora eu sou seguidor dele, é ele, Aí ele conta um monte de mentira para você, e você não faz esforço nenhum para fazer um pix lá para a conta dele, para a conta dos falsos profetas. Eles arrancam o dinheiro dentro da tua casa, mas aonde que a obra é séria, você é um mão de vaca, é um mão fechada, um mão mirrada. Aleluia! Aonde tem a palavra da vida eterna, que revela o seu erro, o seu pecado, para dizer que você tem que ser assim, porque se você não praticar o que as escrituras diz, no céu tu não vai entrar. Não tem esse negócio que é criança, que é adolescente, que é jovem, que é adulto, que é idoso, não. Não existe evangelho para adolescente, para criança, para adulto, não. O evangelho é para todo ser humano na face dessa terra. Nós não temos que seguir cultura do mundo. Nós vemos que o povo da nação o povo da nação da África, eles seguem a cultura. Você vê as igrejas lá, os crentes estão dançando igual se estivesse no mundo. Nós não temos que seguir cultura. É verdade. Hoje em dia é no passinho do endemoniado, né? Saiu um passinho, é no passinho do endemoniado. Mas diz que é do abençoado. Nós não temos que seguir cultura. Aleluia! Porque quem nasceu em Cristo Jesus, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aleluia! Você não tem que seguir cultura. Você não tem que carregar ídolo no teu coração. Aleluia, Deus! Você não tem que seguir o pastor que fala de futebol no público, não. Porque o crente que torce patinho de futebol, isso é idolatria. Isso é ídolo no coração. Aleluia! E os idólatras não vão entrar no reino do céu. Apocalipse 16, aleluia, 22:15 vai dizer: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e homicidas, os mentirosos e aqueles que amam a mentira. Vai ficar de fora. Deus não te criou para você ser meio crente e meio mundano, não. Meio barro e meio tijolo, não. Deus nos criou somente para adorar a Ele em espírito e em verdade. Ele não divide a glória dele com ninguém, porque Ele é Deus. Aleluia!
Você não tem que se deixar se levar. Ou você é 8 ou você é 80. Você tem que sair de cima do muro. Você tem que servir unicamente o Senhor. Para quando ouvir o alarido, a voz de arcanjo, você vai estar preparado para receber o Senhor. Perceba que a palavra virgem aqui simboliza igreja, a igreja pura, imaculada, que vai se encontrar com o noivo. Aqui está a classificação de duas igrejas: a igreja que vai subir e a igreja que vai ficar. A igreja que é prudente e a igreja que é louca. A igreja que obedece e a igreja que não obedece. Alguém estava me dizendo essa semana? Foi quem que estava me dizendo? Alguém me disse essa semana? Eu estou ficando velho, estou ficando esquecido. Aleluia! Que dentro do Brasil tem mais de 70% da população brasileira que são evangélicos. E eu disse para ele, é verdade, tem muita gente no evangelho, mas fora do reino. Aleluia! Tem muita gente entrando para o evangelho, mas fora do reino. Aleluia! Porque Jesus, ele disse para Nicodemos: Nicodemos, tu é príncipe dos judeus, tu conhece a Torá, tu conhece os 5 Pentateucos de cabeça e de cor, tu conhece a lei de Moisés. Mas Jesus disse para ele: se tu não nascer da água, aleluia, e não nascer do Espírito, nunca tu vai entrar no reino dos céus. Aleluia! Agora, eu quero saber qual igreja que você é. Aliás, eu não quero saber não. Jesus sabe qual a igreja que você é hoje aqui dentro dessa mensagem. Se você é a igreja prudente ou se você é a igreja louca, nécia. Já viu? O louco faz o que quer. Louco, ele faz o que quer. Muita loucura. O vizinho lá do lado, o sobrinho dele, tinha uma travessia lá assim. A principal passa vários carros, ônibus. E ele era louco mesmo na cabeça. Ele passava com a roda pro alto assim, ó, na cruzada, de uma rua para outra. Ele fazia isso diversas vezes, em loucura. Não, o prudente não, ele para, olha, observa, para não acontecer um acidente. Sabe o que aconteceu? Um belo dia ele fez isso. Chamou a moto pro alto e atravessou. Quando ele atravessou, o Ninave atravessou em cima dele. Sabe onde que ele está agora? No quinto dos infernos. Porque é louco, faz o que quer. Pensa que fala o que quer, dá na cabeça, faz o que quer. E com essa loucura de você ter uma vida que diz que é uma vida diante do Senhor, você está enganado. Você tem que saber o que é nascer de novo, se Cristo já nasceu dentro de você. Se verdadeiramente o alarido tocar hoje, se Jesus voltar hoje, chamar a sua igreja agora, se você vai entrar lá. Porque ninguém aqui quer ir para o inferno. Ninguém. Mas querem ir para o céu. Você sabe que isso já foi profetizado há 7.000 anos atrás. Sobre a boca do profeta Isaías, no capítulo de número 4, eu vou ler para você entender o que ele profetizou há 7.000 anos atrás, que diz no verso 1 no capítulo 4 do profeta Isaías: e 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e vestiremos os nossos vestidos, tão somente queremos ser chamados pelo teu nome, tira de nós o opróbrio. Ou seja, 7 mulheres. O livro do profeta Isaías é um livro profético, não se entende como se lê. Quando se lê mulher na profecia, está se referindo à igreja. 7 igrejas que se encontram lá no livro de Apocalipse.
E a última dela é a Laodiceia, as 7 fases da igreja. 7 igrejas que largaram mão de um homem. E esse homem é quem? É Jesus de Nazaré. É o grandão da Galileia. Nós queremos comer somente o nosso pão. Qual é o nosso pão? Palavra, as suas próprias mensagens, as suas próprias doutrinas. Nós queremos vestir somente os nossos vestidos. E também só queremos ser chamados pelo teu nome. Ser chamado de quê? Ah lá, a igreja de Cristo. Só quer ser chamado. Mas ela largou a mão deste homem. Porque não é a igreja prudente. É a igreja louca. Que faz o que quer. O que pensa. O que dá na sua cabeça. E perceba que todas elas eram virgens. Todas elas tinham lamparina, mas só 5 tinha azeite. Azeite na Bíblia representa a presença do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo dentro de você tem espírito maligno. Porque não tem uma vida de prudente. O prudente que tem azeite, ele ora. Ele lê a Bíblia, ele jejuma, ele vem para a casa de Deus, ele busca o Senhor. Esse tem o Espírito Santo, porque ele é impulsionado pelo Espírito de Deus. Ele não chega atrasado, ele é prudente. Não tem como uma pessoa, como mesmo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5, verso 23, ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, e seja preservado, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está tratando de salvação. Aleluia, segue o mesmo Deus de paz, ele vai cuidar da sua vida espiritual, da sua vida, da sua alma. Ele vai cuidar do templo do Espírito de Deus, para o dia, para que ele não venha a ser irrepreensível. A palavra irrepreensível é como essas 5 virgens. É uma pessoa que não dá trabalho ao patrão, ele não chega atrasado, não falta trabalho, o que manda ele fazer, não tem como repreender essa pessoa, porque ela é irrepreensível. E a igreja só vai ser salva se colocar nesta posição. Nesta posição. Ah, mas eu estou indo à igreja, eu estou buscando. O capeta também vem no culto. O Satanás vai na igreja muito mais do que muitos crentes. Aleluia. Lemande comanar a sempre. Remando como deve a cerimônia. Vou fazer você refletir. Se tu sair daqui hoje e morrer, tu sabe para onde vai a tua alma? Você sabe para onde tu vai parar? Porque dentro de você e mim, já acabei de dizer, tem um espírito, tem uma alma e tem esse corpo. Lá em Gênesis 2, verso 7 diz que Deus criou o homem do pó, soprou na sua narina o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Aleluia! Nós se tornamos alma vivente. Sabe, todos os desejos que você sente, todos eles não vêm da sua carne, mas vêm da sua alma. Por quê? Você alimenta a sua carne, alimentando a sua alma. A tua alma que se alimenta das imundícias ou das coisas santas de Deus. Porque dentro de nós tem uma alma. E a Bíblia diz que do pó esse corpo vai voltar. Se tirar a alma dentro de mim, acabou, acabou, tem que me carregar e jogar no buraco. Porque eu só estou de pé, porque a alma existe dentro de nós. E qual é os 5 sentidos da alma? É o olhar, é o tato, é o falar, é o paladar. Diz que a mulher tem 6 sentidos, né? Aleluia! Então, nós temos isso dentro de nós. Aleluia. E o diabo, ele não quer
destruir a tua carne, não, que a tua carne é pó, a minha carne é pó. Ele quer levar a sua alma para o inferno. Ele quer que você seja condenado. Agora muitas pessoas falam por aí, você vê até nas internet, as pessoas que estão com as suas mentes pervertida, com seu entendimento entenebrecido, como Paulo diz lá em Efésios 4:17, ele diz: digo isso em testifico no Senhor, que não andeis mais como os gentios andam, no sentido da sua vaidade, tendo entenebrecido o seu entendimento, com a mente entenebrecida, e a alma ela habita aqui. A mente entenebrecida, a palavra entenebrecida quer dizer endemoniada. E a mente endemoniada não faz a vontade de Deus, faz a sua própria vontade, faz as suas próprias loucuras, faz os seus próprios desejos. Aleluia. Por quê? Porque a alma precisa ser alimentada pelas coisas santas. A alma precisa ser alimentada pela palavra do Senhor. Lemande fácia. A palavra de Deus que alimenta a nossa alma. Jesus, ele foi tentado pelo Satanás. Lá nos seus 40 dias de jejum, ele foi lá perturbar ele. Não vai perturbar você que não faz nem 3 dias de jejum? Aleluia. Ele foi lá perturbar o Senhor. E quando ele foi lá perturbar o Senhor, ele disse: se tu é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aí Jesus não usou o poder da oração e nem usou o poder do jejum. Usou para ele e disse: está escrito, Satanás, aleluia, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele perturbou de novo. E Jesus disse para ele: está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, e somente ele servirá. Ele perturbou, mas Jesus usou o poder da palavra do Senhor. Aleluia. Não tem como você entender o que eu estou pregando, você sentir o que eu sinto, se você não fizer um teste, se você não provar aquilo que eu estou te falando. Se você não pegar a Bíblia, esquecer o celular, porque muitos aqui ficam a noite toda no celular e a Bíblia está lá para lá, não sei para onde. Aleluia. Se você pegar para começar a um propósito de ler as Escrituras, Senhor, orar a Deus, falar: Senhor, me revela a tua palavra. Quando você pegar e dobrar o teu joelho e orar, buscar o Senhor todos os dias na tua vida, você vai sentir que a sua alma ela vai inclinar para as coisas santas. Você vai sentir que a tua alma vai sentir desejo, aleluia, de se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da oração. Você vai sentir, aleluia, algo diferente, o Espírito Santo, aleluia, movendo na tua vida. Se você botar um propósito no coração de jejuar, você vai ver como Deus vai te mover na terra, como Ele vai te mostrar as coisas na face da terra. Aí você vai acabando, aleluia, esclarecendo a tua visão espiritual, ela vai abrir. Porque muitos aqui praticam, frequentam igreja mundana, igreja que pode tudo, principalmente a mulherada que é mais vaidosa, brinco, cordão, unha do gavião, né? Parece só falta botar um puleiro ali, pintar 300 cores, batom, homem de calcinha apertadinha. Meu genro chegou com a calça apertada lá no culto, eu falei: rapaz, isso não é coisa de macho não, rapaz, tira isso daí, você quer ver tua perna endurecer? E só de eu falar, a perna dele já começou a ficar dura, porque quem faz essas calças apertadinhas são ateus, são espíritas.
secta, são pessoas que são demoníacas, que querem infeminar os homens na face da terra. Aleluia! Querem se botar eles como boiola, né, irmão? Esse Thaler Roberto, esse falso profeta, do filho do diabo, ele semeou dentro da igreja. Ainda bem que parasse com isso, né? Os jovens andavam com cabelo de mendigo, sobrancelha, sobrancelha, asa de morcego, calcinha apertadinha, cofrinho de fora, coisa do diabo, parecendo mais um boiolão, aleluia, dizendo que é homem de Deus. Toma vergonha na cara, rapaz. Jesus te chamou como macho, ele disse: tu é macho e você é fêmea. Aleluia! Você não sabe o poder do mundo espiritual, da vida espiritual. Você não sabe, aleluia, o que se trabalha por trás da tua vida, porque tu não tem o conhecimento da palavra do Senhor. E quando você tem uma vida com Deus, você consegue ver além da parede. Você consegue ver aquilo que ninguém pode te mostrar, mas só o Espírito Santo de Deus que pode te mostrar. E a Bíblia está dizendo em Oséias 4:6 que o meu povo é destruído porque rejeitou o conhecimento. Como tu rejeitaste o conhecimento, também eu vou te rejeitar, para que você não venha ser sacerdote diante de mim. Olha só a importância. Você carrega um livro santo na mão só para carregar, para alguém dizer: lá vai um crente com a Bíblia na mão. Mas pergunta o versículo para ele. Ontem eu perguntei para o irmão que estava vindo na minha igreja lá, no curso de doutrina, avô pastor, aleluia, eu li a Bíblia 2 vezes de capa a capa. Me desviei, eu falei: você leu a Bíblia 2 vezes de capa a capa? Eu falei para ela assim: fala para mim agora um versículo de cor. Não falou um. Porque ler a Bíblia de capa a capa não quer te dizer nada. O que você tem que fazer é como o salmista fala no Salmo 119, verso 11: Deus, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A mulherada hoje do evangelho só pensa que ser crente é participar de um grupo, cantar um hino, mas não tem a vida transformada pelo poder da palavra. São as virgens loucas que não conhecem nada de escritura. Aleluia. A irmã mais fraquinha lá na minha igreja dá aula de Bíblia quando começa a pregar, porque eu ensino a palavra do Senhor. Você tem que ter a Bíblia escrita na tábua do teu coração. Certa vez, quando eu me deparei com esse livro sagrado, eu falei: Deus, 66 livros, não sei quantos mil versículos tem dentro dessas escrituras. Ó Deus, como é que eu vou gravar isso? Como é que eu vou pregar isso? Mas quando eu li em Mateus 10:19, diz assim: não fiqueis ansiosos do que haver de falar, porque não é vós que vai falar, mas o Espírito do vosso Pai que falará entre vós. É o Espírito. E quem é a igreja aqui? Qual é a igreja que você é aqui, ó? Qual o vídeo que você é? Você é prudente ou você é louca? Você é prudente ou você é louca? Você tem azeite ou você não tem? A prudência dessas virgens, aqui Jesus pega a cultura do país. Presta atenção aqui, dobra a tua atenção. Por causa de que Jesus pega a cultura do país? Lá em Israel, em 2024 anos atrás, não existia iluminação igual tem aqui. Não existia. Então o azeite era para acender o templo, acender a casa, o lar. As lâmpadas dessas virgens eram as lâmpadas desse tamanho, que cabia de 300 a 400 ml de azeite dentro dela. Aleluia. O que se fazia com essas lâmpadas?
acendia para iluminar de noite dentro de casa. Meu Deus. Mas só que esse azeite de 300, 400 ml, ele tinha a sua durabilidade. Durava de 3 a 4 horas aquela lâmpada acesa. O que se tinha que fazer? Repor de novo. Aleluia. Para aquela lâmpada venha estar acesa. Você está entendendo? Não adianta hoje você orar muito, encher muito, e amanhã você está vazio, não, filho. O que você se encheu vai ser para você usar contra o pecado, contra o diabo. No outro dia você tem que encher de novo. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Em Levítico 6,13 diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Você não entendeu? O fogo tem que arder continuamente sobre o altar. Não é esse altar aqui de pedra, não. O altar agora é o nosso coração. O fogo, o Espírito Santo, o azeite tem que estar dentro do meu e do teu coração. Sabe de que você é vencido pelo desânimo? Sabe de que você é vencido pela fraqueza da tua carne? Porque só tem cinza no altar. Está precisando de botar azeite e botar lenha no altar. Está precisando de botar lenha. Para quê? Para que o fogo venha continuamente arder no seu coração. É por isso que você é vencido pelas coisas desse mundo. Mas você tinha que levantar a mão aqui e dizer assim: glória a Deus bem alto. Levanta a tua mão, glória a Deus. Dá um glória a Deus bem alto para o inferno ouvir. Sabe por causa de quê? Porque Deus, ele está falando através dos meus lábios. Ele está te dando segredo, está te dando a planta para você andar sempre cheio, para você andar com uma tocha. Você tem que sair todos os dias e alguém olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo na tua vida e ver o fogo santo na tua vida. Moisés estava lá no deserto e uma sarça ardia continuamente diante de Moisés. Sarça no deserto era normal ela pegar fogo, porque ela carrega um líquido nela. Quando o sol está muito escaldante, muito quente, aquele líquido explode e automaticamente aquela sarça ela pega fogo. Mas a sarça que apareceu para Moisés não foi a sarça da terra, foi a sarça do Shembo. Quando ele vê aquela sarça pegando fogo, quando ele sente e ela não se consome, ela não para, ele diz assim: vou olhar para trás e vou ver uma grande visão. E quando ele tenta olhar para trás, a voz bradou: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Moisés, Moisés, ele diz: sim, Senhor. Quem é o Senhor? Ele disse: eu sou o Deus dos teus pais, Moisés, sou eu mesmo, aleluia. E Moisés, quando viu essa visão, e Moisés, quando sentiu essa presença, ele falou: não vou me contentar só com pouco, não. Chegou um certo tempo e ele disse: Senhor, eu quero ver a tua face, Senhor, eu quero ver o Senhor. Moisés, meu filho, quem me vê morre, Moisés, mas se você quiser me ver, eu vou te dar uma moral. Eu vou passar por trás das pedras e você vai me ver pelas fendas, me passando pelas costas, porque quem me vê morre. Você quer mesmo, Moisés? Você quer mesmo ter essa comunhão comigo? Você quer mesmo me ver mesmo? Olha só, Deus está procurando homens e mulheres que querem Deus, que quer somente Deus, não quer mais nada, só quer Deus. Ah, Moisés, você quer, Moisés? Tudo bem, vai lá para o monte. Moisés não sabia. Ele queria ver Deus, ele queria sentir a presença do Senhor. Está lá Moisés lá no monte, um dia, 2, 10, 20, 30, sem comer e sem beber. Ele não desistiu. Deus estava testando a dele, aleluia, testando a fé dele, e ele estava lá esperando. Eu só saio daqui quando Deus aparecer, aleluia. Você é fraco demais, você desiste logo, você desanima
desanima logo, achando que Deus vai resolver as coisas de um dia para outro, de uma hora para outra. Você desiste do caminho da tua cruz muito fácil, mas Moisés aqui é exemplo. Eu quero ver o meu Deus, eu quero ver Ele, eu só saio daqui depois que eu ver Ele. E Moisés está lá esperando, porque ele queria ver Deus. Quando dá 40 dias, resistência humana. Deixa eu revelar uma coisa para você. Você é muito fraco, aleluia, mas eu vou te dizer porque tu é fraco. A ciência diz, se prender qualquer um dentro de nós, dentro de um quarto, num lugar preso, sem comer, nós vamos ficar 27 dias com fome e depois nós vamos a óbito. A ciência diz que a gente ficar 3 dias sem beber água, a gente vai dar em detratação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Moisés estava ali 40 dias e 40 noites lá no monte, sem comer e sem beber, aleluia. Muita gente diz, mas ele bebeu. Não, a Bíblia diz que ele não comeu e nem bebeu, ele estava o sobrenatural de Deus. E quando Deus passa por trás das pedras, ele consegue ver o Senhor Jeová. Ele ficou radiante, ele só queria ver. Já pensou? Já viu os babacas quando quer ver o seu fã no meio da multidão, ele só de ver fica lá, desmaia e tudo. Meu Deus do céu, se vê a glória de Jeová, alabandará sarabaia. Moisés como desceu de lá, meu irmão, aleluia. A Bíblia diz que ninguém conseguia olhar na face de Moisés. Oh meu Deus, você não está entendendo. Deus está te chamando para a responsabilidade da santificação. Ele disse para, aleluia, o homem que foi mais sábio na face da terra, chamado Salomão. Ele diz em 2 Crônicas 7,14: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então ouvirei do céu e perdoarei a sua terra, sararei a tua terra e perdoarei os seus pecados. Sabe qual é o objetivo? Aleluia. Você sabe de que Deus não te ouve? Você sabe de Deus que Deus não te cura? Olha só a característica: o meu povo que orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, aí então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus quer te purificar, rapaz. Deus, ele quer te santificar, mas você tem que ter atitude. Ter atitude de ser prudente. Quando Moisés desce de lá, tinha que usar um avental, porque ninguém conseguia olhar para a face dele, porque a glória era demais. Aleluia. Lavando como deve cantar. Você quer algo grande de Deus, você quer ouvir, quer ver milagres de Deus, você quer a vitória de Deus, acordando com a cara cheia de internet de manhã cedo, comendo pão com queijo, comendo toda hora, rotando, almoçando, jantando, aleluia, dormindo de barriga cheia, comendo demais, aleluia, e quer ver a glória de Deus. Você não vai ver a glória de Deus não, meu filho, você vai ter pesadelo, aleluia, tu vai ver assombração, é isso que tu vai ver. Mas se você se esvaziar de si mesmo, se esvaziar de todo eu, de todo egocêntrico, se você dizer, pai, hoje jamais eu não. Quando o profeta, aleluia, o profeta Jonas, ele foi enviado para pregar em Nínive, ele não queria ir porque o povo era mau demais, era rebelde demais. Ele foge para Tarso, mas ele não sabia que ele estava fugindo para um propósito de jejum em 3 dias. Quando ele entra no navio, o mar fica bravio, aí ele diz, eu sei por causa de que está acontecendo isso, me lança pelo mar, eu prefiro morrer para livrar a vida dos meus irmãos. Aí jogam ele no mar, a baleia vem e engole ele passa 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, orando e jejuando, alaba, subiante, caia. Quando joga, aí agora que ele passa esses 3 dias na presença do Senhor, a baleia vai e vomita ele lá em Nínive, e ele
começa a pregar a palavra. Presta atenção aqui que você vai entender. Olha a mensagem de Jonas. Jonas estava revoltado com aquele povo, mas ele estava cheio de Deus. E ele dizia assim, ó: daqui 40 dias, se vocês não se arrependerem, Deus vai mandar fogo do céu e vai matar todos vocês. Daqui 40 dias, ele passou 3 dias andando na cidade pregando: arrependa dos seus pecados, porque se não arrepender, aleluia, Deus vai acabar com a vida de vocês. Você sabe o que aconteceu? O povo de Nínive se converteu. Aleluia. Sabe como é que se converteu? Até rei, animal, criança fizeram jejum 24 horas sem comer. Aleluia. Glória. Oh, Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. E você está pensando que você vem para a igreja, senta no banco, esquenta o banco aí. O diabo está dando carcarada na tua cara, meu irmão. Até quando você vai ficar dando essa moleza para o adversário da tua alma? Meu Deus, Que eu prefiro morrer orando, jejuando, fazendo a obra de Deus, do que perder a minha alma e ir para o inferno. Qual é dessas igrejas aqui que você é? Aleluia, Deus. aleluia. Meu Deus. Quando o noivo veio, por volta da meia-noite, Aleluia. todas as 10 estavam roncando. Meu Deus. Mas houve-se um clamor. Aleluia. Aí vem o noivo. Aleluia, Deus. Se Jesus voltar agora, um clamor. Trombeta tocando de anjos, voz de arcanjos. Meu Deus, aleluia. Hein? Será que você vai ou você fica? Eita glória, hein? Aleluia. Será que você está na prudência ou está imprudente? Oh, aleluia. Glória. Presta atenção, irmãos. O Senhor quer salvar a nossa alma da condenação do inferno. Presta atenção que eu vou te dizer aqui, ó. Ele não está mendigando a sua alma, não. Nem a minha. Mas Ele está nos dando oportunidade, porque Ele mesmo crucificou o seu Filho para nos salvar. Meu Deus. Oportunidade. Quem seguir a Ele, crer nele, obedecer a Ele, vai ter a vida eterna. Quando tocar a trombeta, vai se encontrar. Aleluia, Jesus. Aconteceu, a trombeta tocou. Aleluia. As 5 que estavam preparadas foram ao encontro ao noivo. Aleluia. As despreparadas falou assim: dá-nos do seu vosso azeite, para que nós também venhamos entrar. As prudentes disse: não, vai lá e compre. Em outras palavras diz: eu paguei o preço na prudência. Eu paguei o preço orando, obedecendo, Aleluia, renunciando. Aleluia! Eu que paguei o preço. Se você quiser entrar aqui, você tem que pagar o preço, Oh, Deus poderoso, fala, Senhor. renunciando. Mas só que em cima da hora não tem mais como, né, irmão? As prudentes entraram, as virgens foram lá, compraram, e quando chegou, abra-nos a porta. Fala, Senhor. Aleluia, Deus. Olhou para o povo que estava com ele e disse: Aleluia, Deus. conhece aquele povo que está ali fora? Meu Deus. Aleluia. Oh, Espírito. Você conhece quem está lá fora? Aleluia. Você conhece? Não. Meu Deus, aleluia. Aí Jesus fala: não conheço você não. Quem é você? Eu sou uma das virgens. Eu ia na igreja. Eu dava oferta. Eu até falava de Jesus para alguém. E o Senhor está dizendo: mas eu não te conheço. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo. Meu Deus. Não te conheço. Aleluia! Oh, aleluia. Deus tem Deus. Felizmente tem pessoas aqui que vão ouvir isso. Meu Deus. Que nem todo mundo que está aqui vai para o céu, não. Porque salvação é aquele que persevera até o fim. Aleluia, Deus!
Tá arriscado eu vir pro inferno ainda. Oh, Espírito Santo. Só para você ter a noção do que eu tenho noção da palavra de Deus. Eu que não vigio não, vai ver se eu não danço e vou queimar lá no inferno. Quem é você? E aqui entra um parente. Meu Deus. Quem é você Aleluia. diante de Jesus Cristo? A prudente ou a louca? Isso é para você refletir. Glória a Deus. Porque aqui neste lugar se pregamos salvação da vida eterna. Aleluia. Nós não viemos aqui pregar os teus sonhos, os teus Glória a projetos, Deus. te oferecer casa, você foi de falso profeta. Glória a Deus, aleluia. Verdadeiro prega céu e inferno, para cima ou para baixo. Aleluia. Ou você vai ou você fica. Aleluia. É isso que Jesus está tratando contigo nesta noite. Não adianta querer ser arrogante, orgulhoso. Não estou gostando. Problema é seu se você não está gostando. Eu sei que aquele que está aqui no nosso meio, ele está gostando. Aleluia. Porque você está acostumado a ouvir essa mensagem aí, né? Maquiada, cheia de fantasia. Vocês gostam de ouvir essa mensagem. Se no pecado alguém te bajular, mulher de Deus, homem de Deus. Sim, homem de vida está no pecado. Gostam dessas coisas, né? Mas Jesus está alertando a sua igreja. Aleluia. Ele está alertando o seu povo. Quem que você é? Glória. Quem que você é? É louca ou é prudente? Aleluia, Deus. Alamante, eu vou só ilustrar uma coisa que tem na palavra para você entender quem é o nosso Deus. Ele disse para um homem, um profeta novo. Está lá em 2 Reis 13. Ele disse: vai por um caminho. Profeta, homem de Deus. Homem de Deus. Ele disse: vai por um caminho. Olha o Deus que a gente serve. Volta por outro caminho. Ele disse para o profeta: você não come pão e não bebe água. Chega dentro do templo, profetiza contra o altar e contra o rei. Deus não é de duas conversas. Ele foi, profetizou, o rei se levantou, ele profetizou, a mão do rei ficou leprosa. O rei orou, ele orou, Deus botou a mão dele normal. Aí o rei ficou alegre, falou: vem para mim, para o meu reino, pode a gente comer e beber. Ele falou: não posso, porque Deus disse para mim por um caminho, voltar por outro caminho, não comer pão e nem beber água. Aleluia. Apareceu um profeta velho, montou numa jumenta e perna para quem te quer atrás do profeta novo. Encontrou ele e disse: tu que é um profeta novo? Ele falou: sou. Eu também sou profeta do Senhor. Olha a mentira. Meu Deus. E Deus mandou te dizer para você voltar e comer pão e beber água na minha casa. Olha só, irmão. Meu Deus. Quem lê Bíblia sabe do que eu estou falando, mas quem não lê está perdido. Aleluia. Ele entrou na raiva do profeta velho, foi lá, comeu, bebeu pão, bebeu água. Daqui a pouco Deus, o profeta novo, diz: como tu foste rebelde, tu vai encontrar a morte no caminho. E quando aquele profeta que era de Deus foi lá, fez a obra, mas desobedeceu a Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que Deus fez? Enviou um leão de encontro àquele jovem profeta novo e matou ele. Meu Deus. Pedro vai dizer que o adversário da minha e da tua alma anda ao derredor, bramando como leão. Meu Deus. Bravo, buscando a quem possa tragar. Aleluia, Senhor. Não adianta obedecer a Deus 99%. Tem que obedecer 100%. Aleluia. É obedecer, porque o Deus que tem um compromisso de te arrancar sua alma para você ir para o inferno, Ele quer obediência total da nossa vida. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Você sabe o que acontece comigo? Você acha que eu venho pregar cheio de vontade, cheio de alegria?
Você acha que eu entro lá no presídio com uma vontade imensa de estar lá? Um dia antes é o desânimo, é uma luta dentro de mim. Ah, não vou não, eu que não vou para ver. Uma vez a minha filha ficou doente, era nova. Aí a minha esposa falou assim, hoje a gente não vai para o presídio não. Eu falei, tá bom. Aí eu desci, fui pegar a minha Bíblia. Aí eu abri a Bíblia com Ezequiel capítulo 2, o Senhor falando: não seja rebelde como a casa rebelde. Eu falei, o quê? Mulher, me dá minha roupa, meu terno. O que foi, rapaz? Não, eu li a Bíblia lá, Deus mandou e agora vão ser rebelde. Entrei dentro do terno e entrei dentro do meu carro, velho. Cheguei numa rua 380. Cheguei lá, fiquei na porta do presídio, quase que eu fiquei preso. Que eu esqueci, irmão, o cabo USB do celular, que eu não sei para que eu carregar desgraça. Deixei aqui, irmão, e na hora da revista o policial achou. O negão falou, segurança, um fulano de tal tá com um cabo desse, pra dentro do que isso? Eu falei, meu irmão, eu esqueci aqui, pelo amor de Deus. Não, que não sei o que. Eu falei, agora eu vou ficar preso com os pés. Aí o outro me olhou assim, olhou pra ele, falou, deixa o irmão ir, para. Falei, Deus usou aquele camarada. Cheguei lá no presídio, quase 200 presos me esperando. Não tinha ninguém se eu não fosse. Aí ele falou, e aí pastor? Eu falei, dirige o culto aí, quem vai pregar sou eu, passa pra mim tal hora. Irmão, naquele dia eu não esqueço nunca, Deus me usou tanto naquele dia que a glória de Deus desceu. Foi mais de 30 almas que aceitou Jesus Cristo naquele dia. E se eu não vou, se eu desobedeço a Deus, Aleluia! porque Deus queria era me usar, não era usar outro não. Quando Deus quer usar você, não é outro que Ele vai usar não. Aleluia! Como eu falei de Jonas, Deus queria usar a Jonas, ele estava fugindo, mas ele falou, vai lá, rapaz. Quem é você aqui dentro dessa mensagem? É a prudente ou é a louca? Aleluia! A pergunta é essa: vai ficar de fora quem vende e quem compra? Meu Deus! Porque ficaram de fora as virgens prudentes foi lá comprar e quem vendeu também ficou. Meu Deus, é verdade. Sabe esses pregadores, cantores que cobram para pregar? Cobram para cantar? E você fica batendo palma, homem de Deus, mulher de Deus, é filho do diabo. Tem nada de Deus não, porque você não conhece a Bíblia, você não conhece as coisas espirituais. Jesus disse, dá de graça o que recebeu de graça. Aleluia, Deus! Vai ficar de fora essa igreja que paga esses mercenários vai ficar de fora. São as virgens loucas. Esses pregadores famosos aí só estão no evangelho por causa disso. Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. Aleluia! Ou vai agradar um ou vai aborrecer o outro. Eles estão no evangelho por causa do dinheiro. E você está achando lindo, né? Está achando lindo Cassiano, Claudio Duarte, Marco Feliciano, Júnior Trovão que não tem de nada. Aline Barro, mulher de Deus, é filho do Satanás. Eu te provo na Bíblia. Paulo vai dizer em Romanos 16, verso 18: os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, Deus. Serve o seu próprio ventre, ó. Meu Deus. Com palavras lujiosas, engana o coração dos Aleluia, simples. Deus! Glória a Deus. Você acha? Se o pastor Ricardo tivesse me pagando pelo menos R$1.000 para me pregar aqui hoje, eu estava pregando assim para você, ele vai falar, ó, pega leve, só prosperidade, só bênção. É os que eles pregam. Abre a boca, profeta, abre o miserável, um pecador, está chamando um camarada de profeta. Mas ele está levando 10, 15 mil cada pregação. Meu Deus. O pastor que muitos gostam é aquele pastor que faz todo mundo rir, né? Piadista, né? O Claudio Duarte, né? Todo mundo gosta de ver o vídeo dele, né? Não ri não, para eu saber que você vê.
50 mil reais em 2023 que ele pregar. Fazer piada, fazer cosquinha no teu coração, no teu pé, fazer você morrer de rir. Mas eu estou pregando aqui para você passar a noite sem dormir. Aleluia. Pensando para onde vai a sua alma. Aleluia, Deus. É, porque Deus não tem um culpado por inocente não, meu filho. Não tem um culpado pelo inocente. E eu vou mais além ainda para você entender como é que o evangelho é sério. Ou você está pensando que eu sou salvo, que eu prego, que eu vou no presídio, que eu estou dentro de favela, que eu estou não sei aonde, todo lugar eu estou pregando. Quem disse isso que me salva? Obra não salva ninguém. Cantar, pregar, dirigir igreja, se não tiver com a vida no altar, vai para o inferno. Vai queimar lá. Mateus 7:21. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele grande dia: Senhor, o teu nome eu dirigi igreja, profetizei, preguei, expulsei demônio, fiz maravilha. Quem é você? Quem é você? Eu não conheço você. Eita glória. Eu vou te revelar aqui um mistério aqui, olha para mim. A palavra conhecer quer dizer conviver. As irmãs que é mãe vai entender. Já viu? Eu não conheço teu filho, mas eu acho ele bonitinho. Olha que gracinha, menininho. Aí tu olha para mim e diz: tu não conhece a bênção. Por quê? Você convive. A palavra conhecer quer dizer conviver. Se você não convive com a verdade, meu filho, Aleluia. Jesus vai falar para tu: não te conheço não. Quem é você? Mas eu fiz congresso, eu fiz isso, eu preguei. Quem é você? Não te conheço. Oh, glória a Deus. Eu sei que você não quer ouvir isso, né? Oh, Espírito Santo. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te alertar. Obrigado. Fica com raiva de mim não, que eu amo você, tá? Eu passo o meu tempo todo orando por sua vida, para a palavra de Deus ser enxertada em tudo. Paulo diz que sentia dor de parto. E as mulheres sabem do que eu estou falando. Ele sentia dor de parto para que Cristo viesse ser enxertado na igreja. Aleluia. Meu Oh, Deus. glória. É forte ou não é? Meu Deus. Oh, Onde está, pastor? Está na Bíblia, procura que você achar. oh, Espírito Santo. Que na intenção de Paulo ele dizia: ó, vai vir falsos obreiros, vai vir lobo no meio de vocês, igreja. Ele alertava a igreja Meu Deus. para destruir o rebanho do Senhor. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Qual é a igreja você está se edificando nesta noite? A prudente ou a louca? Aleluia, Deus. Meu Deus. O prudente não deixa o seu compromisso de salvação para agradar ninguém. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Ah, não vim para o culto que chegou uma visita. Aproveita e convida a visita para a igreja. Não quiser vir, fica aí com o cão, os cachorros, que eu estou indo. Aleluia, Jesus. Prudente. Não, irmão. A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Deus poderoso. Você sabe o que significa amar a Deus sobre todas as coisas? É colocar Ele em primeiro lugar. Glória a Deus. As pessoas negam o amor de Deus. Ó, vai ter um churrasco lá sexta-feira, vai começar às 7 horas da noite. Mas tu estava com o pensamento de vir para o culto. Eu vou para o churrasco, tem muito tempo que eu não como carne. Só ovo, não dá certo. É porque você não é prudente, você é louca. Aleluia, Deus. Fala, Jesus. Entendeu? Tem culto no sábado na igreja, mas tem um casamento para mim ir. E eu vou para o casamento é uma vez só. Né? E não vai para o casamento por causa de festa. Todo mundo que vai para churrasco, para cultação de graça, para aniversário, todos nós só vamos por causa que vamos comer. É mentira ou não é? É mentira ou não?
hipócrita. Aleluia. Mas quando convida para o churrasco do crente, sabe qual é o churrasco do crente? Irmão, tem oração 5 horas da tarde. Ó, jejum amanhã 24 horas, irmão. Ih, esse é o churrasco do crente. Eu fui buscar a filha da missionária hoje lá na rodoviária Novo Rio. Aí quando eu trouxe ela, aí o seu Assis falou, minha filha, como é que voltou? Ela falou assim, a vida do crente é contar a bênção e comer muito. Ele tá refém. Está refletindo, esse silêncio também é bom. Meu Deus. Aleluia! Aleluia! Aí, quando você precisa de um socorro de Deus, de Jesus, você fica apavorado. É assim ou não é? Meu Deus! Jesus! Tem que consertar no perigo? Você lembra dele. Aí ele está dizendo, não te conheço. Quem é esse que está me chamando? Vocês são quem? Abre a porta! Não te conheço. Aleluia. Aleluia a Deus! Está desesperado, querendo também entrar para as boldas. Ele vai olhar e dizer, não te conheço. Você é da onde? Não sei quem é você. Sabe por causa de quê? Passa a vida inteira esquecendo de Deus. Salmo de número 9, versículo de número 17, está escrito, os ímpios serão lançados no inferno. Não é eu que estou mandando, aí daqui está dizendo, é o Deus, nosso Deus. Aleluia, Jesus! O teu Deus. Ele está dizendo, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Espera aí, o ímpio já em si ele é pecador. Quem é essas nações que esquecem de Deus? Quem é? Quem entendeu a mensagem vai falar. As virgens. Aleluia, Deus! Se esquece de Deus. Só lembra de Deus na hora que está precisando. Não. Crente na Bíblia que nem J para nascer outro, irmão. Vou fazer você refletir aqui. Olha como é que Jó era prudente. A Bíblia diz que ele acordava 4 horas da manhã pela madrugada e orava a Deus e perguntava assim, Deus, ele tinha 10 filhos. Ele era podre de rico, era o mais rico da época. Era Jó. Mas nenhuma riqueza corrompeu o coração dele. Aleluia. Nenhum bem material. E ele orava toda a madrugada. Pega o livro de Jó e lê que você vai ver o que eu estou falando. Porventura meus filhos pecaram no seu coração contra ti, Senhor. Eis aqui eu ofereço sacrifício pelos pecados. Homem rico, podia que Deus o que? Eu é postiço, sou dono de não sei quantos jumentos, boi, empregado. Aí a fazenda dele crescia, sabe de quê? Ele prosperava porque ele tinha Deus em prioridade. Aleluia, Jesus! Tudo para ele era Deus. Se falar para você acordar de madrugada para tu orar, tu fala que eu tô maluco, né? Mas para tu ganhar um salário lá na cidade, na Barra do Copacabana, você acorda 3 horas da manhã para ser humilhado pelo patrão lá. Ouvir conversa fiada o dia inteiro por causa de uma mixaria. Já chega em casa quase morto. Ai, mulher, aquela cãe, morre, dormindo, tão cansado. Aleluia! A Jó acordar de madrugada, buscava o Senhor. Glória a Deus! Rico. Aleluia! Poderia, né, ele poderia ignorar Deus, mas não ignorou. Aí houve uma reunião no céu. As pessoas falam que o diabo está no inferno. Tá não. De onde tu vem, Satanás? Ele foi na reunião lá. Eu vim de rodear a terra e passear por ela. No inferno não existe demônio. Que está lá no inferno
São só 4 demônios que estão presos lá, que vai ser solto no dia da destruição. Esses estão presos lá. Mas os demônios estão aqui no corpo das pessoas, no primeiro céu. Quem está lá no inferno são almas condenadas que vai para lá. De onde tu veio? Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse assim: tu tem observado o meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, olha, e se desvia da aparência do mal. Ao diabo com inveja, ele é assim porque está aumentando a fazenda dele lá na terra. É por isso que ele faz isso. Permita que eu venha tocar nele nas riquezas dele para ver se ele não vai te negar. O Senhor conhece o coração do seu servo. Falou disse: pode tocar tudo dele lá, menos na alma dele. Aleluia. Olha que servo, hein? O diabo veio, não fez a lenha, matou boi, matou jumento, matou empregado, fogo do céu caiu, vento assoprou do oriente, por final matou 10 filhos de Jó. 10 filhos. E só sobrava um para trazer a notícia. Só um. Aí sabe o que a Bíblia diz? Jó rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, joelho em terra, colocou a sua cara no pó. Ele não deu glória para o diabo não, tá? Igual muitos crentes, até o diabo, cadê o diabo? Glorifica, porque sabe que ele tem que glorificar o Senhor. Ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome de Deus. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí a mulher dele olhou assim: você é louco, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele diz: mulher, tu fala como uma louca, né? Inclusive, mulher só gosta de homem karatê, né? Por que a mulherada só gosta de homem karatê? Homem karatê carro, karatê moto, karatê dinheiro, conta bancária, ter fama, né? Mulher só gosta de homem karatê. Porque a de Jó, depois que ele perdeu tudo, ele falou: você não tem mais nada. Você não tem mais nada, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Bom, eu entendi isso, né? Pode ser que eu esteja errado. Tomara seja. Aleluia. Diabo não satisfeito, viu lá Jó adorando. Os amigos dele abandonou ele. Jó era prudente. Eu estou pregando aqui quem é prudente e quem é bom. Estou dentro da mensagem. Abandonou. Aí ele dá outra reunião, vai lá. Aí o Senhor disse: e aí, Satanás, você viu lá meu servo? Ele é isso tudo porque você não deixou eu tocar na saúde dele. Deixa eu tocar nele. Vai, mas não toca na alma dele. O diabo foi, lançou uma chaga nele de úlcera, uma lepra tão grande, que sabe qual era o consolo de Jó? Os amigos já tinham abandonado, porque só tem amigo quando se tem dinheiro. Você que não é crente e anda por aí, não fica pensando que você tem amigo não, que esse que se pensa que é teu amigo, ele pode te matar, tá? Tirar sua própria vida, e tem muitos casos assim. Sabe qual era o consolo de Jó? Um buraco cheio de cinza para aliviar a sua enfermidade do corpo, e um pedaço de caco de telha. Se coçando. Mas ele não murmurou nenhum momento contra Deus. O crente era Jó, meu irmão. E uma vez eu fico até com vergonha de dizer que sou crente na frente de Jó. Isso é crente. Porque Deus sabe provar os deles, sabe até onde o deles aguenta. Se você está passando por alguma aprovação, alguma luta, com certeza está. Entre esse. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Só quem entendeu disse aleluia e glória a Deus. Glorifica a Deus, não glorifica a Satanás. Glorifica o Senhor, irmão, e não o diabo. O diabo vai ficar apavorado contigo. E quando você glorifica a Deus, esquece ele. Aleluia.
Então Jó era prudente. Depois de tanta provação, Deus restituiu tudo para ele. A Bíblia diz que ele teve os 10 filhos mais lindos da época. A riqueza dele se dobrou. A abençoada da mulher dele voltou, né? Porque agora ele tem tudo. Glória a Jesus. Porque Jó era prudente. Sabe o que significa isso? Alguém que é espiritual e alguém que está do teu lado que não é espiritual, não vai entender as coisas de Deus. Não vai entender o plano do Senhor. Não vai. Mas ser prudente é isso aqui. Quer o céu de glória? Quem quer? Eu mesmo. Eu mesmo o céu de glória. Aleluia, Deus! Mas o céu de glória, você entendeu a mensagem, que não se consiste do jeito que você pensa, ou do jeito que você pratica, ou do jeito que você vive. Não se consiste dessa maneira. Aleluia. É renúncia. Ele disse que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e Aleluia, siga. Deus! Amém? Amém, Jesus! Glória a Deus. Glória a Deus! Quem aguenta mais 10 minutos de mensagem, diga glória a Deus. Olha lá. Mas eu não vou pregar mais não. Vou orar por você agora que quer receber a oração. Abençoar a sua vida. Você já foi alimentado com a palavra. E você só vai para o inferno se você quiser, hein? Aleluia. Hein? Você só vai ouvir não te conheço se você quiser, hein? Depois dessa mensagem já era. É? Glória a Jesus de Nazaré. Isso aí. Louvado seja Deus. Bendito Deus eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Convida, Senhor, o teu filho nas tuas mãos. Abençoa poderosamente, Senhor. Tira todas as barreiras, empecilhos, queima todas as obras do diabo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Isso aí, ora e ora. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor, vai tocando, ó Pai, vai queimando todo o mal agora contra a vida dela, em nome de Jesus, joga por terra todas as obras do diabo,